O convento sempre foi visto como um lugar de silêncio, oração e pureza. Mas o que aconteceria se, ao atravessar seus corredores gelados, cada sombra escondesse um segredo proibido? Imagine-se diante de portas trancadas que ninguém ousa abrir, onde os cânticos se transformam em murmúrios carregados de dor, e onde o hábito branco pode ocultar mais do que devoção. Durante séculos, freiras foram apresentadas como símbolos de fé inabalável, mas entre as paredes frias de certos conventos surgiram histórias que desafiam a imagem angelical. São relatos de vozes que nunca cessam, de diários que deveriam permanecer enterrados e de símbolos ocultos que transformam a fé em um ritual sombrio. Cada convento guarda sua própria escuridão, e quanto mais fundo mergulhamos, mais claro se torna que nem toda reza é feita para Deus. Há registros de freiras que viviam em clausura tão rígida que perderam a sanidade, criando cultos secretos entre si. Há rumores de pactos silenciosos, de corredores onde se ouviam choros abafados, e de presenças que caminhavam entre as celas mesmo quando todas dormiam. Essas histórias, escondidas sob o peso do tempo, não foram inventadas para assustar crianças. Elas nasceram do medo real de quem testemunhou o inexplicável. O mais perturbador é perceber como a fé pode se misturar ao desespero. O silêncio imposto dentro dos conventos se tornava um terreno fértil para segredos inconfessáveis. Um sussurro poderia ser interpretado como oração, mas também poderia ser o desabafo de uma alma atormentada. Um diário escondido sob a cama não guardava apenas reflexões espirituais, mas relatos de penitências tão cruéis que mais pareciam invocações. A cada página revelada, a imagem da santidade desmoronava, e o que restava era a certeza de que por trás do hábito havia seres humanos, vulneráveis, capazes de esconder tanto a fé quanto a escuridão. E é nesse ponto que a narrativa se torna ainda mais sinistra, pois algumas dessas histórias não desapareceram com o tempo. Elas continuam vivas em conventos abandonados, em testemunhos recolhidos às pressas e em símbolos gravados em pedra que resistem ao passar dos séculos. Quem ousou investigar encontrou marcas que não podiam ser apagadas, sinais talhados no altar, corredores que ecoavam cânticos sem origem e relatos de freiras vistas caminhando no claustro muito depois de sua morte. São vestígios de um lado obscuro que a Igreja nunca admitiu, mas que permanece ali, esperando por quem se atrever a olhar mais de perto. O que você vai ouvir hoje não é apenas uma sequência de lendas. São relatos que desafiam a lógica e corroem qualquer sensação de segurança. Histórias que transformam símbolos de devoção em presságios de medo, e que revelam como a fé pode ser usada como máscara para esconder algo muito mais perturbador. Fique até o fim, porque a última história é a mais arrebatadora de todas, e foi mantida em segredo durante mais de um século. No coração de um convento erguido no século XVIII, havia uma porta que jamais se abria. O corredor era estreito, de pedra úmida, iluminado por lamparinas que pareciam resistir à própria vontade de apagar-se. As freiras passavam por ali com os olhos baixos, como se a simples visão daquela porta fosse um fardo insuportável. Não havia placa. Não havia explicação oficial, apenas silêncio e olhares desviados. Quem ousava perguntar recebia respostas vagas. Diziam que era um quarto de armazenagem antiga, mas ninguém nunca viu um objeto sair dali.
Outras alegavam que servia de cela para penitências extremas, embora jamais tenham visto alguém entrar ou sair. O mistério cresceu como uma sombra, e logo as mais jovens do convento juravam ouvir algo além da madeira carcomida. Vozes que não se confundiam com cânticos, choros abafados que surgiam em plena madrugada, e batidas que ecoavam como se alguém implorasse para ser libertado. O mais inquietante era o registro escrito e encontrado em um diário esquecido por uma noviça, décadas mais tarde. Nele, havia descrição de noites em que o corredor inteiro era tomado por frio intenso, mesmo em pleno verão, e de como o som de orações desesperadas atravessava a fresta da porta. A noviça relatava ter visto a maçaneta mover-se sozinha, lenta, como se algo do outro lado tentasse girá-la. E concluía a página com uma frase enigmática: "Ela ainda está lá dentro, e nunca vai sair." Historiadores que revisitaram o convento após seu abandono encontraram documentos oficiais que não constavam em registros públicos. Entre eles, havia menções a uma freira enclausurada por ter cometido pecados indescritíveis contra a fé. O texto não explicava o crime, mas descrevia o castigo: isolamento absoluto, sem contato humano, até o fim de sua vida. Se verdadeiro, isso significaria que a porta guardava não apenas um segredo, mas um corpo esquecido pelo tempo, e talvez uma presença que nunca descansou. Testemunhos de moradores próximos do convento reforçam um mistério. Alguns afirmam que, mesmo depois do fechamento do local, ainda se ouviam sons vindos do interior. Um pedreiro que trabalhou na restauração parcial jurou ter escutado cânticos femininos dentro do quarto trancado, embora a porta estivesse selada com correntes. Ele abandonou o trabalho no mesmo dia, dizendo que nenhuma quantia pagaria o preço de enfrentar aquela sensação de ser observado por algo invisível. O que esse quarto realmente escondia? Uma freira castigada até enlouquecer, uma lenda alimentada pelo medo coletivo ou algo além do humano? O que se sabe é que ninguém jamais conseguiu abrir aquela porta sem sentir a pressão sufocante de uma presença que parecia se expandir pelo corredor inteiro. Talvez a clausura tenha aprisionado mais do que um corpo. Talvez tenha trancado um segredo que nunca deveria ser libertado. O diário apareceu onde ninguém procuraria por verdade. Dentro de um breviário gasto, a capa de couro escondia um segundo couro colado por décadas. A borda cedeu quando a umidade soltou a cola antiga. O papel respirou um odor de vinagre e mirra. Letras miúdas, inclinadas para a direita, preenchiam as páginas com disciplina opressiva. A primeira frase não pedia perdão. Avisava: quem ler aceitará carregar o peso do que foi feito. A caligrafia era da Madre Superiora, reconhecida por assinaturas em documentos oficiais, só que ali ela escrevia sem testemunhas. Nomeava o que nunca sairia do claustro. Nomeava o que a comunidade chamava de correção e ela registrava como violência abençoada. As datas eram quebradas por invocações em latim, mas o conteúdo seguia uma lógica precisa.
Repetição de horários, regras, regras sobre as regras. Uma linha sempre voltava com insistência. Vigília do silêncio, corredor setentrional, porta sem número. Era a mesma ala do quarto trancado. A madre descrevia a noite em que ouviu uma voz que não pertencia a nenhuma irmã viva. Não era metáfora. Ela listou detalhes que a fé costuma transformar em milagre. Passos sem peso, tecido arrastando sobre pedra, toques na madeira como batidas pedindo juízo. Anotou que o frio começou na altura dos tornozelos e subiu até a nuca como quem veste um manto invisível. Rezou sem rubricar, mas acrescentou uma nota pessoal que não cabia em liturgia. Nem toda presença aceita a oração. Havia páginas dedicadas a um rito proibido que não tinha nome público. Internamente, chamavam de Noite das Algemas de Seda. As palavras descreviam um círculo de irmãs de joelhos, olhos fixos no chão, faixas escuras atadas aos pulsos. Cada uma recitava uma falta. A madre anotava que o objetivo não era perdão e sim obediência total. A sessão terminava sempre com um hino abafado no claustro e o apagar das lamparinas antes do tempo. A partir de então, uma das celas recebia visitas silenciosas. A cela era a mesma da porta sem número. O diário não escondia o motivo da escolha. Era a irmã mais influente entre as novatas, e a influência precisava ser quebrada antes que virasse liderança. Em meio às anotações disciplinadoras, um parágrafo brilhou como faca no escuro. A madre assumia ter gravado símbolos atrás do crucifixo maior para lembrar que a autoridade nasce de sacrifício. Cada marca tinha função. Chave para abrir culpas, chave para manter silêncio, chave para transformar obediência em hábito sem retorno. A escrita trocava de caneta em trechos decisivos. A tinta mais escura surgia sempre que ela registrava dor que não podia ser dita nos relatórios. Nessas linhas, citava vozes chamando pelo nome de quem já não estava entre as vivas. Chamadas que vinham do fundo do corredor e se desfaziam quando alguém acendia a luz. Depois de metade do caderno, surgia um código que os historiadores reconheceriam como acrostichon. Primeiras letras de cada frase alinhadas formavam palavras de comando. Subir ao coro, ajoelhar sem cantar, voltar de costas. A mensagem completa formava uma ordem. Abrir o altar. Não era instrução simbólica. Em anexo, uma chave embrulhada em tecido com cheiro de vela e ferro. O diário mandava esconder a chave no interior do missal de mártires. Essa precisão não parecia fruto de superstição. Era método. Era o mapa de uma arquitetura moral que prendia corpos e amarrava consciências. A madre acreditava estar salvando almas. O texto, porém, deixava claro o preço. Almas se quebravam para caber nas regras. O fecho do diário anunciava uma temporada de chuvas que inundou a horta e corroeu as bases do claustro. Em vez de lamentar a perda material, a autora escreveu que o excesso de água acordou vozes que dormiam na pedra. As sessões aumentaram. A noite das algemas virou rotina. A irmã encerrada na cela sem número deixou de responder. Ainda assim, as batidas continuavam. A madre registrou um último aviso com a mão tremida. Se o altar for aberto, tudo que foi guardado pedirá nome. O diário terminou abrupto, com a ponta da pena riscando a margem. O resto do papel estava arrancado.
O breviário voltou a fechar como se nada tivesse sido descoberto. O peso, porém, mudou de lugar. Saiu do couro e passou para quem leu. Se existe um diário que ordena abrir um altar, existe um altar escondido por vontade de alguém que tinha medo do que guardou. O próximo passo não é buscar lenda para preencher vazio. É seguir o mapa deixado por quem sabia o que fazia. Por trás do crucifixo principal, talhos em pedra esperam por dedos que queiram decifrar em vez de rezar. No interior da capela, debaixo da sombra de um crucifixo gasto pelo tempo, repousava o altar central do convento. Para os fiéis que ali rezavam, era apenas pedra e madeira sustentando o peso da fé. Mas os poucos que ousaram se aproximar perceberam detalhes que não estavam à vista comum. Nas rachaduras, havia traços escuros que não pertenciam apenas ao tempo. Marcas que resistiam à limpeza, que pareciam brotar da própria rocha, como se o material tivesse absorvido algo mais profundo do que cera de vela. Relatos encontrados em documentos esquecidos descrevem que, em determinadas noites, a superfície do altar ficava úmida, como se fosse lavado por mãos invisíveis. As freiras mais antigas juravam sentir o cheiro metálico de sangue, embora nada fosse visto a olho nu. O diário da Madre Superiora já insinuava símbolos talhados por trás do crucifixo, e foi isso que levou exploradores urbanos, décadas depois, a tentar investigar o local. Ao moverem a estrutura, encontraram gravuras rudimentares, linhas em círculos imperfeitos e inscrições em latim arcaico, pedindo sacrifício como prova de obediência. Não eram apenas desenhos. No centro havia uma fenda estreita, como se fosse feita para receber líquido. O detalhe mais perturbador foi a coloração da pedra, tons enegrecidos que os especialistas chamaram de oxidação de ferro. Mas os vizinhos, que sempre ouviram histórias antigas, chamavam de altar de sangue. Para eles, aquilo não era símbolo, era evidência. A prova de que ali houve práticas que ultrapassavam o limite da devoção. Os relatos orais contam de freiras escolhidas para penitências extremas, de cortes feitos como demonstração de fé, e de cantos abafados por portas fechadas. A cada rito, o altar recebia gotas que não vinham de taças de vinho, mas de corpos humanos. O silêncio imposto transformava o ato em segredo coletivo. Todos sabiam, nenhuma ousava denunciar. O peso do hábito servia como selo. O altar tornou-se guardião de sacrifícios que a Igreja jamais reconheceria, mas que deixaram vestígios gravados na pedra. Anos mais tarde, quando o convento foi parcialmente abandonado, alguns visitantes afirmaram ter testemunhado o impossível. Ao tocar na superfície fria do altar, sentiram os dedos ficarem úmidos, como se a rocha exalasse suor. Outros juraram ter visto manchas surgirem sob a luz fraca das velas, formando padrões que lembravam mãos estendidas. Ninguém permaneceu muito tempo. O medo não vinha apenas das histórias, mas da sensação concreta de que o altar ainda exigia oferendas. O mistério se intensifica porque, em cada registro encontrado, o mesmo aviso se repete.
Nunca retire o crucifixo da parede. Nunca revele o que está por trás. O segredo permanece escondido não por acaso, mas porque ao ser exposto poderia libertar aquilo que a pedra aprisionou. Se o quarto trancado guardava um corpo, e o diário escondia a confissão, o altar carregava a prova de que a fé havia sido manchada por sangue humano. E diante desse peso, uma pergunta persiste: o que acontece quando um símbolo sagrado é usado para aprisionar algo profano? O convento pode ter fechado as portas, mas o altar continua lá, esperando quem tenha coragem de descobrir se ainda pulsa por dentro. Quando o convento fechou oficialmente suas portas, não houve cerimônia, nem anúncio público. Apenas um comunicado vago sobre condições estruturais precárias. Mas os registros locais revelam que o motivo real era outro. Durante a última década de funcionamento, os rumores se multiplicaram de forma insustentável. Moradores próximos afirmavam ouvir cânticos vindos da capela em horários em que ninguém deveria estar lá. Outros relatavam vultos femininos atravessando os claustros, mesmo após o esvaziamento gradual do convento. Pesquisadores independentes que se aventuraram no local encontraram mais do que sinais de abandono. Um dos relatos mais consistentes descreve um corredor onde o ar parecia mais pesado, como se fosse impossível respirar em silêncio absoluto. No final desse corredor, inscrições apagadas indicavam o nome de uma freira desaparecida sem explicações nos anos 40. Oficialmente, ela havia sido transferida. Extraoficialmente, nunca mais foi vista. O que mais inquieta é que, nos arquivos municipais, constam solicitações da Igreja para que documentos sobre esse convento fossem lacrados por tempo indeterminado. Quando algum material veio à tona, mostrou indícios de que certas práticas ultrapassaram os limites da disciplina religiosa. Menciona-se isolamento extremo, punições físicas e até pactos silenciosos que nunca foram oficialmente admitidos. O padrão se repetia: nomes riscados, relatos cortados pela metade, sempre com o silêncio proposital cobrindo os detalhes. Testemunhas mais recentes afirmam que o lugar ainda emite sinais de atividade. Exploradores urbanos relatam que câmeras deixam de funcionar nos corredores principais, lanternas falham em determinados pontos e gravações de áudio captam orações em latim onde não há ninguém. Em uma dessas explorações, ecoou um coro tão nítido que obrigou o grupo a sair correndo, convencido de que não estavam sozinhos. Ao revisar o material, perceberam que a voz principal repetia um nome, o mesmo da freira desaparecida décadas antes. É como se as histórias recusassem morrer, como se o convento guardasse algo que continua ativo. O mistério nunca revelado não é apenas a soma de rumores, mas a persistência de uma presença que atravessa gerações. Nada se explica por completo. A porta trancada que nunca se abriu, o diário interrompido, o altar manchado. Cada peça isolada é assustadora, mas juntas compõem um quadro perturbador. O convento pode ter perdido sua função oficial, mas não perdeu sua influência. Quem passa por perto ainda evita olhar para as janelas. Muitos juram que, sob certas luas, vê-se uma silhueta de hábito escuro caminhando lentamente pelo claustro vazio.
A explicação é sempre a mesma: são ecos do passado. Mas, se fosse apenas passado, por que continuam tão vivos? Anos depois do fechamento do convento, um grupo de restauradores foi contratado para avaliar se as ruínas poderiam ser reaproveitadas como patrimônio histórico. Eles entraram com ferramentas, câmeras e luzes potentes, mas a maioria saiu em silêncio, recusando-se a comentar o que encontrou. Apenas um relatório interno, vazado anos mais tarde, descreveu o que teria sido a descoberta mais perturbadora de todas. Atrás do altar principal, removeram o crucifixo que, segundo rumores, nunca deveria ser deslocado. A princípio, viram apenas fissuras e pedras soltas. Mas ao retirar uma das placas, encontraram uma cavidade escura, larga o bastante para conter algo mais que símbolos. Dentro dela havia restos de tecido deteriorado, partes de hábito, ossos fragmentados e marcas profundas na parede interna, como se unhas tivessem arranhado a pedra em desespero. Não era apenas um esconderijo simbólico, era um túmulo secreto. O detalhe mais inquietante estava logo abaixo. No fundo da cavidade, uma inscrição gravada à mão dizia em latim: "O sangue é a chave. O silêncio é o selo." Isso reforçava todos os relatos do diário e as histórias sobre o altar de sangue. Não se tratava apenas de penitência religiosa, mas de rituais de contenção. A freira enclausurada não fora apenas punida, ela fora sacrificada para manter algo oculto dentro do convento. Moradores que souberam do achado afirmaram que, desde aquela remoção, fenômenos estranhos intensificaram-se nas redondezas. As paredes começaram a emitir ruídos como se estivessem sendo arranhadas por dentro. Durante noites de chuva, cânticos ecoavam pelas ruínas, mesmo sem nenhum visitante. Um vigia jurou ter visto filetes de sangue escorrerem das frestas do altar, embora nenhum registro fotográfico tenha conseguido captar. A revelação final deixou claro que o convento não era apenas um local de fé corrompida, mas um santuário de segredos enterrados. O quarto trancado, o diário interrompido, o altar manchado, tudo convergia para uma única verdade. Dentro daquelas paredes, fé e desespero se misturaram até se tornarem indistinguíveis. E a prova, agora exposta, continuava ali, lembrando que nem todos os mistérios podem ser silenciados pelo tempo. O que resta é um aviso: símbolos sagrados podem esconder horrores que jamais deveriam ser revelados. E quando esses horrores são despertados, não voltam a dormir. Quem se aproximar daquele convento precisa estar preparado para ouvir vozes que não pedem perdão, mas exigem lembrança. A última frase do relatório dizia tudo: fechar novamente é impossível. O que foi aberto não se cala mais.
O convento pode ter perdido sua função há décadas, mas os segredos que guardava continuam respirando no silêncio das paredes. O quarto trancado jamais revelou quem realmente esteve lá dentro. O diário da madre deixou perguntas sem respostas e um rastro de confissões proibidas. O altar, manchado e marcado, permanece como testemunha de rituais que a fé não ousa admitir. E atrás dele, a revelação final: ossos, arranhões, símbolos gravados em pedra e um aviso em latim que ecoa até hoje. Se a fé foi usada como manto, então o que ela realmente escondeu? Foram apenas erros humanos cobertos por disciplina severa, ou havia algo muito mais profundo, tão perturbador que precisou ser selado com sangue e silêncio? Cada detalhe aponta para uma mesma verdade: os muros que deveriam proteger acabaram aprisionando horrores que o tempo não conseguiu apagar. E agora a pergunta passa para você: qual dessas histórias lhe pareceu mais sombria? O quarto trancado, o diário oculto, o altar de sangue ou a revelação final? Escreva nos comentários, porque sua opinião ajuda a manter viva essa investigação sobre o que muitos tentaram apagar. Se você gosta de mergulhar em relatos perturbadores e descobrir segredos que quase nunca chegam à luz, inscreva-se no canal e ative o sino. Aqui, cada história é uma porta aberta para um mundo onde o medo não se limita ao que está fora, mas ao que vive escondido dentro da fé, da memória e do silêncio. Este foi apenas um dos muitos segredos macabros que ainda permanecem ocultos. E lembre-se, nem todo hábito guarda santidade. Alguns carregam marcas que o tempo jamais conseguirá apagar.